Por aqueles dias tive um encontro com um amigo que precisava de esclarecimento quanto a alguns assuntos sobre os quais ele acreditava que eu teria respostas. Ele estava em dúvida quanto à veracidade da Bíblia. Vinha de uma família agnóstica e crescera em uma comunidade católica. Quando ele começou a questionar certos aspectos religiosos, surgiram contradições, o que o levou a dar à Bíblia uma chance. Ao estudar este antigo livro, mais dúvidas do que certezas surgiram em sua mente. Por fim, passou a frequentar uma igreja protestante por causa de sua esposa, que o convencera de que não faria mal algum à sua constituição intelectual. Ele dizia que gostava muito dos cultos e que o pregador, normalmente, tratava apenas de questões de autoajuda. Era interessante e, muitas vezes, até mesmo divertido ir à igreja aos domingos. Um casal amigo de sua igreja os convidou para um encontro com outro grupo, com o qual eles estavam estudando a Bíblia. Foi quando nos conhecemos. Luke e sua esposa Wendy não perdiam um encontro semanal que tínhamos naquela época. Depois de várias semanas, Luke me convidou para um encontro em particular, a fim de que ele pudesse esclarecer certas dúvidas. Fomos ao Riverside Park e nos sentamos em um banco com a vista para o rio Hudson em um domingo à tarde. Luke disse: Nash, tudo isso tem me trazido muita dúvida. Eu sei que deveria crer na Bíblia, mas estou tendo dificuldade de aceitar literalmente o que Gênesis diz, quando a ciência e o maior líder do cristianismo afirmam o contrário. Entendo a sua posição. Para mim não há questionamento algum, porque muito tempo atrás aceitei as Escrituras como sendo divinamente inspiradas. Não estou dizendo que não há falhas no texto bíblico, mas creio que sua essência está livre de erros. O que você está dizendo é muito difícil de ser aceito. Concordo. Somente com fé é possível aceitar a Bíblia como verdadeiramente vinda de Deus. Você tinha me dito que tem uma dúvida. O Papa afirmou que os primeiros capítulos da Bíblia são uma alegoria, que tudo o que está descrito ali não passa de uma história para que nós possamos entender o mundo como é. Ele disse que o evolucionismo é um fato científico e que Deus usou a evolução para criar a Terra. Ok, eu já li a respeito disso. O que ele afirmou simplesmente destrói toda a Bíblia, o cristianismo e seus valores, a igreja e a primeira profecia bíblica. Uau, tudo isso? Isso e muito mais. Neste momento, pode ser que você ainda não consiga compreender a agenda que há por trás de tal afirmação. Garanto que vamos conversar sobre isso e confio no fato de que você vai ter sua questão esclarecida. Então me diga, como esta afirmação pode ser tão destrutiva? Se considerarmos como fato esta afirmação do Papa, não é só uma questão de crer e aceitar o evolucionismo ou o cristianismo. Vai muito além. Se os primeiros capítulos da Bíblia são uma alegoria, muitos princípios do cristianismo perdem completamente seu valor. Vou enumerar para você. 1. Como você afirmou, se Gênesis 1 é uma alegoria, não houve criação. 2. Sem criação, não há Criador, e Deus não é o Criador. 3. Não existe mais base para o casamento. 4. Não há necessidade de um dia de descanso semanal. 5. A terra não precisa ser conservada porque foi ali que Deus deu ao ser humano a responsabilidade de cuidar dela. 6. Sendo assim, podemos comer o que quisermos sem restrição alguma. 7. Não existe pecado, porque a explicação de como, onde e quando ele surgiu está ali. 8. Sem pecado não há pecador, então não há necessidade de Salvador, de um Messias. E 9. Se não houve uma criação em 7 dias literais, a primeira profecia da Bíblia não faz sentido. Entende agora como a Bíblia e o cristianismo são completamente destruídos se os primeiros capítulos da Bíblia forem apenas uma alegoria? Luke ficou em silêncio por um tempo, tentando digerir tudo o que eu havia dito. Então disse: Estou começando a entender seu ponto. Por favor, explique melhor. Vamos ver alguns pontos. É na Bíblia que encontramos a instituição do casamento, criada pelo próprio Deus. De acordo com o texto bíblico, ele definiu que deveria ter espécie, número e sexo. Casamento é para a espécie humana, entre duas pessoas, uma do sexo masculino e outra do sexo feminino. Quando se destrói os primeiros capítulos da Bíblia,
com eles se vai o casamento. Por isso vemos hoje o que chamo de aberrações. Na Califórnia, um rapaz se casou com um cachorro. Deus definiu a espécie. Já há pessoas fazendo casamento grupal, casamento de 3 pessoas. No Brasil, uma moça decidiu que se não tivesse se casado até os 40, ela se casaria consigo mesma. Foi o que ela fez. Entrou sozinha de noiva, foi diante do altar e prometeu ser fiel a si mesma até que a morte. Deus definiu o número. E por mais que seja politicamente incorreto dizer, ou mesmo pensar sobre isso hoje em dia, Deus definiu o sexo. Esta da moça que se casou consigo mesma foi a melhor. Você vê, Luke, como é importante entender e respeitar a palavra de Deus? Sem ela, nós seres humanos ficamos sem rumo, afastamos-nos do verdadeiro sentido da vida e corremos o risco de nos perdermos em nossos devaneios, que chamamos de liberdade. E quanto aos outros pontos? Quanto ao descanso semanal, veja a incoerência. O Papa vem lutando para que o mundo respeite o domingo como dia de descanso, dia da família, dia da igreja e, acima de tudo, o dia da ecologia. Como pode querer que o mundo respeite uma lei que vai obrigar a todos a pararem com suas atividades, com trabalho, estudo, esportes, sendo que ele mesmo despreza a origem divina dessa lei? Você mencionou a ecologia. Você disse que o Gênesis tem algo sobre isso? Deus, quando criou tudo, colocou o homem como mordomo de sua criação. Foi ele mesmo quem ordenou que o homem cuidasse da terra e a submetesse ao seu domínio. A terra pertence a Deus, o Criador, e nós somos aqueles que devem respeitar o mundo no qual vivemos, zelando por aquilo que não nos pertence por direito. Você falou algo sobre o pecado. O que quis dizer? No princípio da Bíblia, descobrimos onde e quando surgiu o pecado. A necessidade que temos de sermos redimidos e a promessa que Deus fez de enviar um Redentor. Se desprezarmos este texto, afirmando que não é literal, o cristianismo deixa de existir. Não há mais Messias, não há mais Salvador, não há mais pecado e pecador. Albert, tudo isso realmente é muito sério. Qual a implicação final disso tudo? Sem a autoridade bíblica, sem a confiança na palavra de Deus, resta-nos apenas o que a igreja nos diz. A minha pergunta para você é: a igreja é confiável, colocando-se acima da própria revelação de Deus, a Bíblia? Entendo. É uma decisão que cada cristão deve tomar. Luke pensou por um momento e fez a pergunta que eu estava esperando que fizesse. A que profecia você se referiu? Disse que era a primeira da Bíblia. Entendi direito? Isso, Luke, merece um encontro para conversarmos só sobre este assunto.